Pai Celestial, te agradecemos pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito, que sempre nos dirige, nos guia, nos encaminha em toda a verdade. Oramos que esta noite o teu Espírito nos ensina em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a olharmos além da palavra do homem e vermos a tua palavra sair e pelo teu Espírito implantar e printar tudo o que temos na vida em nome de Jesus. Dê-nos a graça para te seguirmos até o fim. Em nome poderoso de Jesus oramos. Estamos a ver o estudo da Bíblia esta noite para a Revelação capítulo 2. Aqueles que estão juntos pela primeira vez, estamos a ir de capítulo em capítulo. Há um livro particular que escolhemos e desta vez viemos ao livro da Revelação e é um profundo estudo da palavra de Deus e contém muitas coisas acerca da graça de Deus, acerca daquilo que nos leva ao céu, acerca da salvação, acerca da santidade, acerca da santificação e acerca da vida transformada. Eu oro que ao olharmos a palavra de Deus esta noite, a graça na palavra e a verdade na palavra seja transplantada a cada coração de um de nós em nome de Jesus. E todas as coisas que esperam de ti e esperam de mim, assim que se revelar, eu oro que o Senhor possa te guiar até assegurar essa palavra e viver consistentemente por todos os dias da tua vida em nome de Jesus. Revelação capítulo 2, estou lendo aqui o verso 8. Diz: ao anjo da igreja em Esmira escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. No verso 9, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E eu sei que as blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados e tereis uma tribulação, isso é tribulação, tentação, opressão, perseguição, 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esta é a passagem que estamos a olhar hoje. É uma epístola, é uma carta, é a palavra da recomendação, é a palavra do consolo, é a palavra de encorajamento à igreja em Esmira. Esmira era uma das cidades na Ásia, o evangelho chegou lá, a igreja foi estabelecida e, de fato, é revelado como anjo com os ministros dos servos daquela igreja em Esmira. Essa é uma cidade de Esmira, ainda está lá hoje. Pode-se falar como um país, mas o nome mudou em 1930, agora é chamado Esmira. Mas mas antigas pessoas ainda continuam a chamar Esmira. Aqui o Senhor diz: enviou-lhes a palavra à igreja naquele tempo, a palavra à igreja neste tempo. Tem passagens antigas, tem aplicação presente e tem aplicação futura. Então, no passado, no presente e para o futuro. Aqui está a igreja que o Senhor nos diz: aprendam uma lição, aprendam alguma coisa acerca de Cristo, acerca da igreja, acerca do seu desejo, acerca do seu mandamento, acerca daquilo que Ele quer para a igreja. E desta forma, eu quero vos lembrar de novo, se estavas aqui na semana passada, aprendemos que o número 1 tem a aplicação primária. Olha, o verso 8 diz: e ao anjo da igreja em Esmira escreve: o Senhor dizia a João, esse João o amado, esse João o apóstolo, diz àquela igreja em Esmira, uma das igrejas na Ásia Menor, escreve isto a eles. Tinha que levar o livro, assim que foi escrito para eles, tinha que aprender daquela aplicação primária para eles. Há uma demonstração presente. É uma palavra para nós, tem palavra para ti, um ensino para ti, doutrina para ti, instrução para ti, conselho para ti, encorajamento para ti, porque
há esta admoestação presente no verso 11, em quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz, sim, eu envio a mensagem primeiramente à igreja em Smira, mas envio também a cada um, àquele que tem ouvidos para ouvir, nesta geração, nesta geração, até o fim do mundo, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Número 1, é uma aplicação primária a Smira. Número 2, é uma presente administração para cada um que tem ouvidos para ouvir hoje. Cada crente, cada membro da igreja, para todas as igrejas. Número 3, é uma antecipação profética. Verso 11, segunda parte do verso 11. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte refere-se à morte dos mortos. Eu sei que você tem aprendido um pouco das matemáticas antes, quando dizemos A vezes A, significa que o A é da segunda parte, então dissemos, significa D vezes D, D para é o poder de 2, a segunda morte, quando a morte não matará mais ninguém, quando as pessoas estão no céu e no inferno, onde quer que esteja, porque a morte é morta, então é removida na função, fora da atividade. Então, quando a morte vier, é a segunda morte. Diz, quem vencer, está olhando para o futuro. Essa é a antecipação profética. Aquele que vencer, dou graças a Deus porque eu sou vencedor. E vocês serão vencedores em nome de Jesus. Vencendo o diabo, vencendo a tentação. Aquele que vencer a carne. Aquele que vencer a tentação, provações e pecado. Aquele que vencer não receberá a segunda morte. Então, Cristo, agora nosso Senhor e Salvador, fala a cada ministro na igreja. E fala a cada membro na igreja. Olha o verso 8. Ao anjo da igreja em Smira. Para um pouco aí. Ao anjo. Por que eles chamam os ministros como anjo? Eu sei que vocês sabem. Não está tratando o anjo no céu. Não está escrevendo ao anjo na glória. Não está escrevendo ao anjo que está no paraíso. Está escrevendo ao anjo na igreja em Smira. E o anjo lá é o ministro. É o pastor. É o líder daquela igreja. Aqui nos diz alguma coisa. Deus espera cada líder e cada ministro para ser como um anjo. Então, isso nos ensina alguma coisa. Salmos 103. Estou lendo aqui o verso 20 e 21. Diz, bendito seja o Senhor e os seus anjos. Bendizer o Senhor e os seus anjos. E está referindo ao líder na igreja. Em Smir diz, ao anjo na igreja em Smir escreve e diz, bendizei, ó minha alma, o Senhor. Aquele que, sabe, algumas vezes os ministros tinha que exceder, pode ser tentado, pode ser provado, pode ser perseguido. O ministro pode encarar alguns desafios da vida e é esperado ao ministro. E o anjo diz, fortaleça, quer que você mostre que fez os seus mandamentos. Esse é o que eu espero dos líderes na igreja, os ministros na igreja, que obedeçamos os seus mandamentos. E diz, continua dizendo, escutando a voz da sua palavra. O ministro da igreja, como um anjo, não está para... Não tem que sair, não pode ser surdo em ouvir, tem que ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E continua dizendo, verso 21, bendizei ao Senhor, ó vós, os santos, vós ministros dos santos, que fazei os seus beneplácitos. Fala do anjo e fala do ministro. E fala também a eles como aqueles que estão de um próximo ao outro. Espera-nos também que possamos ser como os anjos fizeram, aqui possamos fazer perante o nosso Deus, perante o nosso Mestre, para o Senhor Jesus Cristo. O ministro é esperado, número 1, para ser salvo, nascer de novo. Porque se não nascer de novo, a sua alma está morta nas suas transgressões. Se alguém é ministro e não é como um anjo, não está tendo a força. É sempre entrega à tentação, sempre entrega aos tráficos. Olha para isso. Não podemos dizer que é o anjo,
da igreja em Smira, porque não tinha força. Força para vencer tentação e força para firmar-se e estar claro, não está fazendo a vontade de Deus. O ministro deve ser salvo, número 2. O ministro deve ser santo. Os anjos são santos, assim ele diz ao anjo da igreja em Smira, como santos são os anjos, foram separados do mundo. Quando Deus enviou os anjos neste mundo, seja para a mãe de Sansão, ou enviá-los para Nínive, ou enviá-los para Sodoma e Gomorra, ou enviá-los para qualquer lugar, não foram assimilados a Sodoma e Gomorra, ficaram diferentes. Assim, o ministro é uma pessoa diferente, pessoa separada, Deus a si mesmo, como o imaculado no mundo, como o anjo da igreja, deve ser. Então, assim que os anjos foram obedientes, e os anjos Deus disse aos anjos, vão, e eles foram imediatamente. Os anjos não são questionáveis. Eles são obedientes com prazer, eles fazem o seu prazer e fazem de todo o coração. O ministro também deve ser como o anjo, ao anjo da igreja em Smira, a obediência à palavra de Deus, você deleita-se na obediência, você alegra-se na obediência, você ama a obediência, o teu Deus. Porque ao anjo da igreja, não somente isso, o anjo refere, ele depende de Deus em tudo. Então, assim como o ministro, deve ser fiel ao fiel em tudo. Quando nós somos ministros como os anjos, porque somos representantes de Cristo, porque mostramos o exemplo aos membros, os membros também, quando olharem para os líderes, tal como Paulo o apóstolo disse, eu já vos dei um exemplo, para que vós também sigais, façais como eu fiz. Assim também disse Cristo aos seus discípulos. Assim como é esperado ao ministro, a ele, a ela, aquela vida santa, imaculada, pura, os membros da igreja também são esperados a fazer isso. Voltamos para a Revelação 2, verso 6. Ao anjo da igreja, da igreja, quando diz igreja, eu estou certo que vocês entendem. Não está falando da edificação, não está falando dos anjos da edificação, não está falando não está supervisando a edificação, mas sim refere-se às pessoas, ao líder, aos membros, ao pastor, às pessoas da igreja. A igreja em Smira. A igreja é uma assembleia dos chamados. Estamos a olhar João 15, quando diz a igreja, aqui Cristo nos diz o que é a igreja. O que é a igreja? O que é que refere como igreja? Os que foram chamados do pecado, os que foram chamados dessa sociedade maligna e foram lavados no sangue do Cordeiro, nos diz em João 15, vamos ler, o verso 18 diz, e se o mundo vos aborrece, sabeis que me aborreceu antes a mim, e se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é dele, mas, porque eu vos escolhi do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, isso o mundo vos aborrece. Essa é a igreja. Foram escolhidos do mundo, foram chamados do mundo, aqueles que foram lavados da poluição do mundo, por isso que ele diz ao anjo da igreja, está falando de uma igreja larga, está a falar da igreja, uma igreja viva em Cristo, viva na justiça, viva na graça de Deus. E se você é um anjo da igreja, eu espero que você não está pastoreando uma igreja morta, uma igreja contaminada, uma igreja mundana, não está pastoreando pessoas que não foram escolhidas do mundo. Jesus disse, a igreja é referida como pessoas chamadas do mundo, separadas do mundo. Estamos a olhar João, capítulo 17, João 17, estou lendo aqui o verso 14. Dedes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, como eu do mundo não sou. Essa é a igreja, não são do mundo, o estilo de vida é diferente do mundo, o seu entendimento é diferente do mundo, aquilo que eles seguem, as suas direções diferentes do mundo, diz no verso 15, não peço que os tire do mundo fisicamente, mas que os livre do mal. Então, essa igreja não participam nos males do mundo, nos males, nas práticas do mundo, nas más tradições do mundo, na idolatria má do mundo, diz no verso 16,
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Isso é a igreja. Pessoas que foram escolhidas, pessoas que foram chamadas e pessoas que são verdadeiras para o Deus verdadeiro, porque são filhos de Deus. Estamos a voltar, capítulo 2 de Revelação, Revelação capítulo 2, estamos a olhar verso 8. Ao anjo da igreja que está em Esmira, ao anjo da igreja em Esmira. Esmira, tal como vos disse, foi uma das cidades na Ásia. Naquele tempo, o governo romano tinha um tipo de supervisionamento, então não lhes davam a liberdade nem a libertação. Então, somos diz que naquele tempo, até esse tempo, aqui João, o amado, o apóstolo João, que escrevia a eles, ele mesmo pessoalmente sofria perseguição. Veja isso no capítulo 1. Disse: eu sou o vosso amado companheiro, o companheiro nas tribulações, o vosso companheiro na perseguição. E diz: eu estou aqui pela palavra de Deus, pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo. Nos diz que naquele tempo, o César, naquele tempo, queria ser adorado como Deus. Assim que dava a liberdade aos judeus que estavam lá, disse: ok, eu entendo, vocês judeus, por longo tempo, vão à vossa religião, eu sirvo a Deus, então Deus diz a liberdade, que não podiam mais adorar a César, aqueles que são judeus, mas eventualmente, no princípio, os cristãos foram chamados judeus, porque tinham algumas características da comunidade judaica, mas nascemos de novo como filhos de Deus, mas atualmente o povo judeu que não nasceu de novo, então rejeitaram os que nasceram de novo e disseram o governo que não somos dele. Não estamos a seguir aquele tipo de religião. Nós não somos como judeus realmente. Por causa disso, o governo romano, naquele tempo, perseguiu aqueles cristãos. Somos ditos que eram tão oprimidos, tão deprimidos, tão oprimidos e foram negados em muitas coisas. Por quê? Porque diziam que Jesus é o Senhor. Dou graças a Deus porque Jesus é o Senhor. Alguém diga aí: Jesus é o Senhor. Mas queriam que eles dissessem: César é o seu Senhor. Mas eles diziam: Jesus é o Senhor. E aí era uma estatura grega. Mas colocaram um altar perante essa estátua para que tenha algum certificado. Então, é porque você fez isso, tinha que oferecer um incenso no altar perante a imagem de César. E os cristãos não faziam isso. E porque os cristãos não faziam isso, não tinham certificado da liberdade. Era como, por causa disso, o emprego nada, por causa disso, a educação não, por causa disso, oportunidades dadas pelo governo naquele tempo, nada. Eram negados por muitas coisas, em muitas coisas. É a razão pela qual, quando nós lemos, diz: eu conheço a vossa tribulação, conheço as vossas obras, conheço o vosso trabalho, eu sei que vocês pensam que são pobres, mas são ricos. Dou graças a Deus porque somos ricos. Negaram de muitas coisas, mas guardaram-se firmes. Você guardar-se firme em nome de Jesus. Mas lembra-te que veio a esta carta que Jesus disse para João escrever aos anjos da igreja de Esmira. Está sendo escrita para ti, escrita para mim, escrita para todos, e todo aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho ouvidos para ouvir. Eu ouvirei, eu vou aprender, a palavra fará bem na minha vida. E fará também na tua vida em nome de Jesus. E penso que estou ensinando. Estou falando nesta noite a fidelidade de Cristo, igreja centrada. Esta igreja em Esmira era o centro de Cristo. E o Senhor queria perceber que tipo de igreja que queria que levantar. Este é o tipo de igreja a quem ele pertence. E ele quer olhar. Você chama de dizer que eu vou à igreja, eu sou cristão. Que tipo de igreja é essa? Será uma igreja centrada no mundo? Isso é terrível. É uma igreja centrada no Satanás? Isso é terrível. É uma igreja centrada na tradição? Isso é terrível. Isso é uma igreja centrada na superstição? É terrível. Ou é uma igreja centrada na liberdade, ir a qualquer lugar, beber qualquer coisa? Isso é terrível. Mas é uma igreja centrada em Cristo. A condição é Cristo, a doutrina é Cristo, o ensino é Cristo. A meta é ser como Cristo e a meta é viver com Cristo nos céus para sempre e para sempre, quando o tempo chegar.
uma igreja centrada em Cristo, examina onde tu vais na tua igreja local. Examina o que tu fazes. Não estás tu centrado em Cristo ou estás centrado em outras coisas? A fidelidade de Cristo na igreja centrada. 3 coisas iremos olhar. Número 1, a percepção de Cristo imaculado. A percepção do nosso Cristo imaculado. Número 2, a perseverança da igreja fiel. A perseverança da igreja fiel. E número 3, a preservação de cristãos tímidos. Eu oro que todo o medo que te impede para ir ao céu, esta noite vai cancelar no teu coração em nome de Jesus. Cristãos tímidos, cristãos fortes, corajosos cristãos, diz: este é o lugar onde eu vou, tudo quanto vier, toda qual que seja, eu vou lá e assim cegarás em nome de Jesus. A preservação dos cristãos tímidos. Número 1, me digam. Igreja maravilhosa. Estamos a olhar a percepção de Cristo imaculado. Revelação capítulo 2. Estou lendo aqui verso 8 de novo. Diz, no verso 8: e ao anjo da igreja que está em Smira, escreve. Cristo vai se introduzir a si mesmo. E isto é uma introdução maravilhosa. Diz: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e conheço a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui vimos a percepção do nosso Cristo imaculado. Primeiramente, ele se introduziu a si mesmo. Esse é o verso 8, diz aquele que é o primeiro e o último. O primeiro e o último. O que é que significa? Menciona muita coisa isto. Diz: veja o sol. Quando o sol aparece, quando foi criado, Jesus disse: eu sou antes disso, antes que o sol viesse. Então menciona outra coisa. Em qualquer lugar onde você apanhar, em toda a criação, diz: eu sou o primeiro, eu vim primeiro. Menciona outra coisa, diz ele: eu sou o primeiro. Isso significa isto que eu primeiro. Tudo que você mencionar, ele disse: eu estive antes disso. Tudo que você mencionar, diz que eu estive antes, eu era o primeiro. Isso significa que ele tem um passado eterno. Porque tudo quanto você mencionar, ele tem a última palavra. No mundo físico, era o primeiro. Ele estava sempre lá. E estará sempre lá. É eterno, Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. E diz: eu sou o último. Quando você mencionar qualquer homem, diz: eu ainda estou depois disso. E quando menciona coisa material, diz: eu ainda estou, eu sou o último. E quando menciona coisa visível e invisível, tronos e reinos, diz: eu ainda estou lá, depois dessas coisas, porque eu sou o último, eu o eterno. Antes que o mundo fosse, eu era. Quando o mundo termina, ainda estará lá. E para que tu saibas que Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, Ele é o eterno. É Ele que está sempre. Ele estava ali, anjo Lucífero, estava lá, anjo diabo, anjo Satanás, e Ele é o meu Senhor. Pensa nisso. Ele é o meu Salvador. Pensa nisso. Aquele que não pode faltar. Aquele que tudo quanto vês, tudo que não vês, estava lá antes disso vier. Estava lá, estará lá depois disso passar. E Ele é o nosso pastor. Por isso que Ele diz: o Senhor é o meu pastor, e diga-me o resto, nada me faltará. Ele tomará conta de ti. Nada pode aparecer aqui na terra. E Ele é o primeiro, é o último. Está sempre lá. Capítulo 1, verso 8. Ele nos lembra de novo, no capítulo 1, verso 8 de Revelação: eu sou o Alfa e o Ômega. Alguém diga: louvado seja o Senhor. O princípio e o fim. E diz o Senhor, que é e que era e que há de vir. Diga-me o que se segue. Diga-me de novo. Gritem alto. Por que você não faz? Por que tu fazes como se o teu Salvador é fraco? Parece que o teu Salvador não tem força. Parece que está debaixo de algumas autoridades. Ele é o Todo-Poderoso. Ele te salvará. Qualquer que seja o desafio na tua vida. Ele diz: por que você tem medo? Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. E diz ainda: eu sou
o Todo-Poderoso. Eu quero que você confesse. Eu quero que tu confesse, o meu Salvador é o Todo-Poderoso. Eu quero ouvir de todos vós que o meu Salvador não pode faltar. O meu Redentor é Todo-Poderoso. O meu Redentor tem toda a suficiência. Então, precisa de ter esta percepção disso. Veja, Revelação 22, estou lendo aqui, verso 13, diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Então, veja, está a falar isso na terceira vez. Eu creio que você crê. Eu estou certo que você crê. Eu creio. E se você crê, você vai agir como um crente. E se você crê, falarás como um crente. E se tu crê, você se levantará lá como um crente. Tal como você é o teu Salvador, ele disse: eu sou o Alfa, eu o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Veja o verso 16 aqui, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, não só em Smira, nas igrejas, não somente em Éfeso, nas igrejas, em todos os cantos. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Dou graças a Deus porque Ele é meu Salvador. Voltamos para Revelação capítulo 2. Revelação capítulo 2, estamos olhando o verso 8. E se olharmos a última parte do verso 8, diz: o que estava morto reviveu. O que estava morto, mas reviveu. O que é isso? Diz: eu fui morto, mas estou vivo. Estás vivo agora? Sim, porque houve ressurreição. Houve ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. Ressuscitou da morte. Estava morto. Por que ele morreu? Por que ele morreu? 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, eu penso que você entende. Sim, foi morto, mas reviveu. Estava morto, mas ressuscitou da morte. Estamos a olhar 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, em que Cristo, digo-me alto, morreu pelos nossos pecados, razão pela qual todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Ele pagou o preço prontamente. Sim, era terrível. Sim, para ofender Deus é terrível. Mas eu não quis sofrer a eterna punição daquele pecado, razão pela qual, por isso, Cristo morreu pelos teus pecados. De acordo com as Escrituras, verso 4, e foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele ressuscitou para que possa te preservar, ressuscitou para te dar a vitória. Alguém aí já tem a vitória. Olha para isso. Hebreus capítulo 7, ele morreu por ti. Eu creio que ele morreu por mim, isso me deu a salvação e ressuscitou para a tua justificação e também para a tua vitória. Estamos a olhar Romanos 7, 25. Nos diz, por isso, ele é capaz, não importa a tentação à tua volta, você perseverar. Cristo vive para te segurar. Diz, ele é capaz para salvar perfeitamente os que a ele vêm, que vêm a Deus por ele. Veja para isso, ele nunca. Ele diz, eu era morto, mas estou vivo. E vive também. Digam-me alto. Digam mais uma vez. Vive para interceder por nós. É a razão pela qual que ele vive. E faz intercessão por ti. E Deus, o Pai, está sempre respondendo às orações de Jesus Cristo. Sempre que tu oras, e tu oras em nome de Jesus, essa oração vai da mão de Jesus e apresenta isso perante o Pai Celestial. E quando Jesus apresenta a tua oração ao Pai Celestial, o Pai nunca dirá não. É a razão pela qual sempre responde às tuas orações. Mesmo a oração que vamos fazer esta noite, Ele responderá. A oração que fizeres, quando ninguém está lá, Jesus está vivo e está orando por ti, e serás forte em nome de Jesus. Estamos a voltar para a Revelação 2, verso 9. Revelação 2, estamos lendo o verso 9. Olha para isto, eu sei. Olha para isso, eu sei. Sabe, algumas vezes
vamos a Deus e damos alguma informação como quem não sabe. Ele conhece todas as coisas que te preocupam. Ele conhece todas as pequenas coisas que te preocupam, que te põem com medo. Ele conhece todas as coisas que querem perturbar a tua vida. Ele está aí para te defender. Ele disse, eu sei. E você se ajoelha e diz, Senhor, olha o que eu estou a passar antes de você falar. Porque ele disse, antes de você falar, eu conheço, te darei a graça, te darei a força. Irás passar e isso não vai te destruir em nome de Jesus. Olha para isso. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. Eu sei as tuas pobreza, mas tu és rico. O que significa? O que significa isso? Eram pobres na moeda local, mas eram ricos. Sabe, algumas vezes a pessoa não tem a moeda local e olhas para ele, não pode comprar nada no mercado local, porque é pobre na moeda local, mas eram ricos. É rico em quem? Na moeda externa. Eram pobres na moeda do governo romano, porque eram negados de muitas coisas, mas eram ricos na moeda que podiam dela alcançar tudo nos céus. Por isso Jesus ele disse, eu sei que localmente são pobres, mas celestialmente, internacionalmente, supernaturalmente, estão ricos. Olha para isso, nos diz em Tiago, capítulo 2, estou lendo 5, capítulo 2, estou lendo o verso 5, diz, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e apaga toda a dúvida. A fé alcança tudo de Deus. Fé alcança aquilo que até o dinheiro não pode cobrar. Não pode cobrar disso. Só os pobres na moeda local, mas eram ricos na corrente externa. Por isso Deus escolheu os pobres deste mundo, ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Quando tu não tens a moeda local, você estende, você espiritualmente tens a moeda e você alcança tudo quanto você quer de Deus. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Estamos lendo aqui o verso 10. 1 Coríntios 15. Estamos lendo aqui o verso 10. Diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele é rico na graça. Você é rico na fé, é rico na graça. Não tem nenhum problema. Eu disse, você não tem nenhum problema. Eram ricos no amor. 1 Timóteo, capítulo 1, 14. 1 Timóteo, capítulo 1. Estamos a olhar. 14. 1 Timóteo 1, 14 diz, a mim que dantes fui, e a graça de nosso Senhor Jesus sobreabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Então, o apóstolo disse, o amor de Deus em mim é rico na misericórdia no amor. Eu sei que eu não pensava que podia ser perdoado, mas Deus fez para mim. Você é pobre no natural, mas rico no supernatural. Você é rico no localmente, mas és rico nos céus. E você é rico na fé, rico no amor, rico na graça e és rico também na virtude celestial. Segunda de Pedro 1, estamos lendo aqui o verso 3. 2 de Pedro 1, verso 3. De acordo com o seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas. Tens visto isso? Ele nos deu quantas coisas? Nos deu todas as coisas. Te deu o que? Diga-me, todas as coisas. Por que você se preocupa? Por que você se preocupa? Ah, não tenho a moeda local, eu sou pobre. Apaga isso. E você se levanta e toma a tua moeda internacional e celestial. Porque Deus tem tudo. Tudo quanto você pedir ao Senhor, Jesus já pagou para ti na cruz de Calvário. Diz, você diz é pobre, mas Ele disse, eu sei que você está rico. Eu sei que você é rico. Alguém aí, eu sei que eu sou rico. A razão pela qual diz,
que pertence à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e a virtude, pela qual nos deu. Por que não faz? Mediante a fé, diz, em que vós grandemente vos alegreis, que possamos, tendo escapado à corrupção que há no mundo, pela concupiscência. E diz, você adiciona na tua vida. No verso 8 diz, ao qual não havendo visto, diz, a mais no qual não vos vendo agora, mas crendo que alegrais com o gozo infável e glorioso. Vocês são ricos na virtude celestial. De fato, segundo aos Coríntios, capítulo 9, estamos lendo o verso 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, lendo o verso 8. E Deus é poderoso. Esse é o nosso Deus. Deus é poderoso. Esse é o meu Pai. E Deus é poderoso. Esse é o meu providenciador. E Deus é poderoso. Esse é o meu defensor. E Deus é poderoso. Esse é a promessa. É aquele que guarda as promessas. Guarda as suas promessas. E Deus é poderoso para fazer, digam-me, abundar em vós toda a graça, a fim de que, digam-me o resto aí, que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. É por isso que diz que você é rico. Dou graças a Deus, eu aceito e assim será. Aceito isso e será cumprido. Olha para isso, aquela mulher que Elias diz, pode me fazer algum bolo para que eu coma? Disse, eu não tenho nada, eu sou pobre. Disse, não diga mais isso, faça o que eu disse, porque aquela farinha não faltará, e o óleo na botija não faltará, até que a recessão venha da terra. Eu estou olhando para aí, Guilherme, e disse, esta recessão, o Senhor vai te alimentar, e o Senhor cuidará de ti. Ainda que dizes, o país é pobre, tudo está, agora há uma restrição, tudo está sendo removido. Há algumas pessoas em que as suas restrições não serão tiradas. E estou aqui hoje, olhando a palavra de Deus, e Deus que tem o conhecimento, a percepção de Cristo Imaculado, disse, eles dizem que você é pobre, mas eu declaro para ti, pelo trono de Deus, que vós sois ricos. E assim se cumprirá em nome de Jesus. Olha para 1 Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo 6, estou lendo o verso 18, 1 Timóteo 6, 18. Para que enriqueceis em boas obras, mesmo que a restrição está lá, a pobreza está lá, eram pobres na corrente, na moeda local, o Senhor te fará bem. E a bondade do Senhor irá continuar a fluir na tua vida em nome de Jesus. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Revelação 2, 9. Diz, eu sei as tuas obras, eu sei a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. Eu sei o que os blasfemas, a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Diz, ele conhece o coração das pessoas. Dizem que são judeus, são crentes, dizem que são descendentes de Abraão, dizem que são da linhagem de Davi, qualquer que seja, mas não são, porque são sinagogas de Satanás. O Senhor conhece o coração de cada um. Em João capítulo 2, lendo a partir do verso 23. João capítulo 2, verso 23. Nos diz, pelo conhecimento de Cristo, ele conhece a cada um continuamente, diz, e estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Veja para isso, verso 24, João capítulo 2, verso 24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E se tu serves ao Senhor, Ele conhece o teu coração. Se és fiel ao Senhor, Ele conhece o teu coração.
pessoas não podem pensar que você está bem, você está firme, porque brincam, olham para as coisas externas, mas dou graças a Deus porque Deus nos conhece. Ele nos conhece. Se também és hipócrita, você pretende estar lá, eu espero que você não é assim, mas ele conhece muito bem e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Voltamos para a Revelação 2, estamos a olhar o segundo ponto, a perseverança da igreja fiel. A perseverança da igreja fiel. Aqui está a igreja em Esmira. Ele passou por perseguição, passou por opressão, é como serão comprimidos, pressionados, todo tipo de provações, mas ainda assim foi uma igreja fiel. Verso 9 e 10, Revelação capítulo 2, verso 9 e 10. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação. Quantos dias? Somente 10 dias. Eu pergunto quantos dias? 10 dias apenas. Sabe, 10 dias, quando falamos de 70 anos, não é nada. 7 anos, 10 dias, por muitos dias, não é o suficiente. Isso é pouco tempo e você vencerá. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aqui o Senhor Jesus Cristo disse, eu conheço as tuas obras, eu sei a tua tribulação. O que é a tribulação? Significa a perseguição. O Senhor advertiu a igreja antes desse tempo. Disse à igreja que a tribulação virá, mas disse-lhes como responder, como agir, como reagir. João 16, 33. João 16, 33. Essas coisas vos digo, para que me tenhais a paz. A paz de Deus vai reinar no teu coração. No mundo tereis, digo-me, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando há perseguição, não se preocupa, não pega a tua cabeça, não encaixa a tua cabeça em algum, não se sinta triste, como se tudo está rebaixado, porque você quando passa de alguma coisa, quando você vai numa direção e alguma coisa vem ao contrário, é de Satanás, vem de todos os seguidores de Satanás, e se você cair a tua coração e você ficar triste, primeiro, você vai esquecer o que Jesus disse. Disse, tendes bom ânimo, sejam corajosos, e tendes bom ânimo, e sejam alegres. Quando você é alegre dessa maneira, você sabe o que você está dizendo. Diz, diabo, Satanás, é tudo o que você fazer. Satanás, esse é o limite do teu poder. Satanás, isso é como se nada você está fazendo. Satanás, é com isso que você vai despender o teu tempo inteiro. Então, as coisas que não vão contar, quando você sorri assim, quando você faz poucos assim, e estás a dizer, meu Jesus está no trono. Você pode fazer nenhuma coisa. O meu Senhor me disse há tempo atrás. E disse, você virá e traz essas coisas. Ele me disse, você teres bom ânimo. E dirás, Satanás, você não sabe. Grande será a minha recompensa no céu. Você quer me impedir, mas sabes, a recompensa que eu vou ter no céu irá ser maior do causa das coisas más que você faz. Você diz, eu ainda continuo a dizer, porque eu sei que o melhor tempo viverei. Eu sei que você, na próxima vez, que o diabo, quando tentar fazer alguma coisa, e se você chorar, é quando ele começa a dizer, e se você fica contristado e começar, quanto a este, você faz com que o diabo fique satisfeito. Sabias que eu nunca deixei o diabo satisfeito? Eu nunca deixei o diabo satisfeito. Porque eu sei que é a razão que ele vem, quer te parar. Mas quando você dizes, eu me alegro na tribulação, na perseguição, Satanás, o teu poder não é suficiente para me parar. Eu sou imparável. Estou falando de alguém aí. Eu sou imparável. Estou falando de alguém aí. Eu sou imparável. Eu sou invencível. Eu não estou ouvindo o meu povo. Eu sou invencível. Eu sou impredizível. Eu não me curvo.
Quando o diabo quer curvar as tuas costas com aquele fardo do fardo, você diz, eu tenho ainda força, posso carregar mais. Aquilo não vai te encurvar. Satanás dirá, este foi acima da minha linha de lidar-se com ele. Você irá, quando alguém te bate, e você sorri, diz, eu penso que a tua mão não está a doer, desculpa. Eu espero que você não estás ferido, estás bem. O companheiro dirá, este aqui não é deste mundo. Não pertence aqui. Ele pertence a outro mundo. Eu estou dando alguém aqui esta noite. Onde é que estás? Você pertence a outro mundo. Não verás mais as tuas coisas em nome de Jesus. O crente imparável, onde é que estás? Crente invencível, onde é que está aí? Um crente incurvável, onde é que está? Você é incurvável. Ele virá e tentará fazer isto ou aquilo. Dou graças a Deus. Estou falando de pessoas mais que vencedoras. Então Jesus disse, eu sei que ele vai tentar fazer. Eu sei a perseguição que vai trazer. Eu sei todas as coisas que trará contra a tua vida. Mas você firmar-se-á. E continua a dizer, olha, veja a Revelação 2, 9. Eu sei as tuas obras e a tribulação e a tua pobreza. Mas, entendo agora, você és pobre? Pergunto se você és pobre. Deixa que o pobre diga todas as coisas que pode alcançar. Pensa nisso. Alguém tem dinheiro, que tem a moeda local que estamos a falar, e vai ao mercado e diz, dê-me isto, dê-me aquilo, e alcança. E olha para ti e diz, o que é que você tem? E você diz, eu tenho maior do que isso, eu tenho fé. E você é o mercado dos céus. E você mostra a tua fé, e você lança aquela fé mais do que 100%, e Deus olha a tua moeda, pela graça você vai alcançar, pela graça você vai ter, a tua beatitude você vai ter. Não há nada que você desejar. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrar, bater e abrir-se-vos-á. Quando você não tiver isso, lembra-te que você tem a arma da oração, lembra-te, tens recursos da fé. E lembra que tens a provisão da graça. Lembra-te que você tem todos os céus dos céus esperando por ti. Quando diz você é pobre, lembra que Jesus disse, tu és rico. Eu sou rico. Você pode dizer aos teus filhos que eu sou rico. Você providenciará comida na família, eu sou rico. Vai pagar para aquele casamento, eu sou rico. Ele providencia para todas as suas necessidades, você é rico. Você vai alcançar esta semana que os recursos dos céus ainda estão para ti. E com a tua fé em Deus, essa fé não vai te desapontar em nome de Jesus. Olha para isso. E diz, eu sei a blasfema dos que se dizem são judeus, mas não são, e são da sinagoga de Satanás. Dizem, são pretensiosos. Dizem aquilo que eles são, mas eu conheço as suas blasfemas. Eram blasfemados dos homens mortais e oprimidos pelo Deus Todo-Poderoso. Lembra-se que a canção que cantamos disse, faça-me, ó Senhor, o mestre pressiona. O que são os homens? A blasfema. Diz, eles são isso, aquilo, mas Jesus disse, será que você está a escutá-los? São mentirosos, são pretensiosos, não está escutando eles, não são reconhecidos nos céus. Todas as recomendações que eles passam, é como se alguém aparece e diz, você está sujo. E levanta a cabeça. E a pessoa levanta a cabeça e diz, pai, eu estou sujo. Diz, você é miserável. E olhar para o céu e diz, Cristo, meu Salvador, por que diz isso? Mentiroso? É mentiroso. Todas as coisas negativas que dizem a teu respeito, Jesus diz, você não te escuta, nunca dizem a verdade. Eu abro o recorde dos céus, você está bem. Alguém diga, eu estou bem. Na graça do Senhor, eu estou bem. Toda a lavagem do sangue do Cordeiro, eu estou bem. Com a avaliação do céu, eu estou bem. Você está bem em nome de Jesus. Diz, todas aquelas pessoas são blasfemas. E não tem nenhuma recomendação. Verso 10 diz, não temas das coisas que has de padecer. Número 1,
Não temas, não temas. Olha para cada um na terra e diz, louvado seja o Senhor, eu não temo. Estou falando de alguém aí, eu não temo. Coloca Deus diante do homem terrível e pergunta quão grande o teu Deus é, quão maior o teu grande é, quão poderoso o teu grande é. O teu Deus está próximo de ti do que aquele homem terrível. Nunca terás medo na tua vida. Eu não tenho medo. Eu digo isso, você diga isso, eu não temerei. Jeremias 15, estamos olhando, verso 21. Jeremias 15, estamos a olhar. Que verso? Digam-me. Já abriram isso? Eu vou te livrarei da mão do poderoso, do maligno. Eu te arrebatarei da mão dos malignos. Senhor terrível não te alcançará. Senhor terror não te destruirá. Não temas. Levanta a tua mente. Decidi seguir a Jesus. Não voltarei. Então, o Senhor terrível vem e diz, o que você disse? Eu disse, eu estou seguindo a Jesus. Não voltarei. Disse, eu vou fazer isso. Você olha a Jesus e está aí do seu lado. Jesus vai tomar conta de ti. Porque servimos aquele que venceu todos, que venceu até a morte e venceu todos os poderes do inimigo. Olha para aquela pessoa, é grande que você? Será que é grande do que o teu Salvador? Será que é forte do que o teu Senhor? Será que é forte do que o Redentor? Olha, Jeremias 31, estou lendo o verso 11. Jeremias 31, verso 11. Porque o Senhor resgatou a Jacó. Jacó foi ao céu. Meu nome estará lá agora. Porque o Senhor redimiu a... Não estou ouvindo o nome. Porque o Senhor te resgatou em nome de Jesus. E o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Te livrou da mão daquele forte. Aquelas pessoas fortes são fortes no ocultismo, na magia, na maldade, fortes de qualquer que seja a coisa, você vencerás através de Jesus. Porque você és mais do que o vencedor, é por isso que ele diz, não temas, não temerás. Irá olhar para a eternidade, não vai ter medo de pessoas, você final, você olha o Deus Todo-Poderoso, não estás a pensar nas pessoas que podem fazer pequenas coisas, volta para a Revelação, capítulo 2, e diz, não temas das coisas que has de padecer. Está a falar da perseguição, é como se está a levar uma vara e diz que vamos bater-te com isto. Você não está a ter medo disso, você é grande que isso, você é graduado disso, desse tipo de medo. Talvez eles mostram-te alguma coisa, é uma sombra do sol, a sombra não mata, porque não é sol. Jesus já tomou a sombra daquela morte, já tirou quando morreu na cruz de Calvário. Quando disse, tudo está consumado. Todos os teus problemas já estão consumados. Toda a calamidade já está consumado. Então, a sombra do leão não pode fazer nada. É por isso que quando passar pela sombra da morte, qualquer que seja que permaneça para o Filho de Deus, eu já passei da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele prepara-me uma mesa na presença do inimigo. Então, unge a minha cabeça e com óleo. Pensa nisso. O meu corpo. Eu disse, meu corpo transborda. Certamente. Eu disse, certamente. Alguém aí, certamente. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão. Quanto tempo? Todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longo tempo. Nós somos as pessoas, amém. Nós somos as pessoas, o povo de Deus. Não somos o povo, os vencedores, não somos o povo. Somos vencedores prontamente. E diz,
você sofre somente por 10 dias. Porque, o que significa? Somente 10 dias. Diz, é somente por pouco tempo, e alguns de vós têm sofrido 9 dos 10. Em um dia somente já resta. Vocês são vencedores. O Senhor te guardou esses 9 dias, somente faltam 4 dias. O Senhor que te guardou esses 9. Olha para trás, olha todas as coisas que aconteceram para ti, desde que você tornou-se cristão. E tudo é por 10 dias. E você já passou 8 dos 10, já passaste 9 dos 10, ainda que sejam ainda 10 dias, o Senhor te guardando. E você verá a luz no fim do tempo. E dirás, louvado seja o Senhor, eu venci. Louvado seja o Senhor, porque eu venci. Deixa-me que eu vos mostre o que significa 10 dias. Gênesis capítulo 24, Gênesis 24. Estou lendo aqui 55. Gênesis 24. Estamos lendo aqui 55. Já estão lá? Gênesis 24, verso 55. Então disseram seus irmãos e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Significa que o servo de Abraão veio tomar a esposa para Isaac, e a esposa tinha que ir, e os parentes e os irmãos, a mãe e os irmãos, disse que deixa que fica conosco quantos dias? 10 dias. Significa que por pouco período ainda podemos ver a ela um pouquinho. É o que significa quando diz: padecerei da mão do diabo tentações, provações, perseguições, somente 10 dias. Significa que é um breve momento de tempo, e então todas as coisas irão terminar. Eu disse, todas as coisas irão terminar. É como uma mulher grávida, uma mãe grávida, vai carregar a grávida. Parece que as coisas são duras agora. Então o médico disse: madame, sabe o quê? É somente 10 dias, você já vai dar parto. Então há um rapaz que vem. Então, isto nunca viu um capitão como esse, e o computador mostra tudo que vem para ti. E você vai sair, e nesses 10 dias você vai passar. Eu disse: vamos passar. Alguém aí, você não vai descansar. Esse é um tempo em que ninguém pode desfalecer. Você está próximo da chegada do Senhor. Você está próximo da vitória, de chegar na terra de Canaã. Você está próximo da vitória. Você está próximo da recompensa. Os 10 dias apenas faltam. Não diga: eu estou bem, eu vou vencer. Alguém aí: eu vou vencer. É por isso que o Senhor diz: não temas. Alguém está com medo? Não temas. Não estás com medo. Agora vemos ao ponto número 3, a preservação dos cristãos tímidos. A preservação dos crentes tímidos. A última parte do verso 10 diz aqui, no verso 10: eu lhe darei a coroa da vida. E lhe darei a coroa da vida. Número 1, promessa. 2, o preço. Número 3, o poder. Número 4, a preservação. Número 1, a promessa. Diz, nesse lugar: eu lhe darei, dar-lhe-ei. Capítulo 2 de Revelação, capítulo 28, diz: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. O Senhor está te esperando. E quando você terminar a linha, pela graça de Deus, seja salvo e santificado, então você firme no Senhor, e você vê no último tempo a grande promessa que está esperando. Eu lhe darei, te dará alguma coisa que outros não serão capazes de tirar de ti, em nome de Jesus. Revelação 21, verso 6, diz, no verso 6: e disse-me: está cumprido. E disse-me: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem vencer, eu darei àquele que tiver sede da graça da graça da vida. A água da vida é disponível. A santa água da santidade está ali. A graça da vida está disponível. A força está dado a ti. Tudo que você pedir hoje, sabes que o Senhor te dará.
sabe que o Senhor te dará? Essa é a promessa. Aquele que vencer herdará todas estas coisas, eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Sabe, ele é Cristo. O preço significa a coroa, nos diz, Revelação 2:10. A última parte do verso 10, e dar-lhe a coroa da vida. Iremos aplicar a coroa. Você vestirá a coroa. Eu posso te ver, assim que olhando para o futuro, isso é o fulano de tal, aquele é o fulano de tal, olha para ele. Ele, a vestimenta dos céus, os vestes de Deus, ele mesmo. As vestimentas da justiça, a coroa na tua cabeça. Ah, será que é o irmão fulano de tal ali? O tempo em que tínhamos o estudo bíblico, e eu estava ali, aquele estava lá, ele estava lá. Eu disse, você aplicará a coroa. Mas eu pensava que estava a falar geralmente, mas agora posso ver a ele, posso ver a ela. Irás aplicar a coroa. Irás olhando. Quando você vai coroar alguém e diz, este é o próximo rei, e dão as datas, e diz, ainda faltam 6 meses, 7 meses, vai sonhar por isso. Não está a pensar em nenhuma outra coisa. Sabe, uma pequena criança apenas está a olhar aquela data, porque já foi fixado o dia. Quando ele diz, eu vou ter a coroa, quando alguém tenta desviar, eu vou ser, ele dirá, eu serei o rei daqui a pouco, eu terei a última autoridade daqui a pouco. Está olhando o tempo que vai ter aquela coroa. Eu estou olhando para o teu futuro. Eu estou olhando o teu destino. Irás ter a coroa em nome de Jesus. Nos diz, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Estamos lendo aqui. Verso 7. 2 Timóteo 4, verso 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça, digo-me, me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O Senhor vem. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Estamos lendo o verso 12. Tiago, capítulo 1. Estamos lendo aqui o verso 12. Tiago, capítulo 1, verso 12. Diz: bem-aventurado o varão, bem-aventurada a mulher, bem-aventurado o irmão e a irmã, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá, eu receberei a coroa da vida, a qual o Senhor me prometeu, tem prometido aos que o amam. Número 1, a promessa, que dará tudo o que é necessário para te fazer alegre nesta jornada para o céu, em nome de Jesus. Número 2, é o preço. Número 3, é o poder que vence. O poder que vence. Estamos a olhar a Revelação capítulo 2. Revelação capítulo 2, estamos lendo aqui o verso 11. Revelação 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém tem ouvidos para ouvir aí? Dou graças a Deus porque estão aí. Ao que vencer, eu vencerei. Eu disse, eu vencerei. Como é que nós vencemos? Pelo poder da nossa fé. Estamos a olhar 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo 2. Estamos lendo o verso 14. 1 de João 2, 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes. E diz, e a palavra de Deus está em vós. Digam-me o resto aí. E já vencestes o maligno. Vejam, tudo isso é quando a palavra permanece em nós. A espada do Espírito. Iremos vencer o maligno em nome de Jesus. Capítulo 4, 1 João 4, 4. Diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido. Eu já os venci. Eu disse, eu sou parte deles. Eu já tendo os vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O maior que permanece em nós, vencemos em nome de Jesus. 1 João, capítulo 5, estou lendo aqui, estou lendo o verso 4. Diz, no verso 4,
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Nasceste de novo, então vences o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Digam-me, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Dou graças a Deus porque é aquele que eu creio. Verso 18. E sabemos que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. E se tu és cercado com o sangue do Cordeiro e o muro de fogo, e a glória de Deus está em ti, o maligno não te tocará. Estamos a olhar Revelação capítulo 2. Número 1, a promessa. Número 2, o preço. 3, o poder. Número 4, a preservação. Estamos a olhar Revelação capítulo 2. Estamos lendo aqui o verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não será destruído com a segunda morte. É ouro que você estará no meio dos vencedores. E quando a trombeta soar, e os mortos em Cristo ressuscitar, e nós que estivermos vivos, iremos ser arrebatados juntamente com Ele. Você estará lá em nome de Jesus. Quando os santos estiverem marchando, entrando, estarás no meio do número. Então, a segunda morte já venceste. O inferno não chegarás lá. A punição eterna não estará na tua vida. O gozo, a alegria, glória para sempre e para sempre. Revelação capítulo 21, 5. Revelação 21, 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quiser que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Ainda estão em casa? Os vencedores ainda estão aí? Os vencedores ainda estão aí? Alguma coisa gloriosa vem a vós. No fim dos tempos, o último a rir melhor. E você está no meio dessas pessoas. Quando aquela glória vier, o Senhor virá e te tomará para Ele mesmo, e será a tua vitória para toda a eternidade em nome de Jesus. Romanos 8, 37. Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos ama. Antes de orar, faça menção. Mas em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. E o vencedor aí, levanta-te e diga ao Senhor. Diga ao Senhor: obrigado, Senhor, por aquilo que me ensinou hoje. Obrigado, Senhor, eu sei que sou filho de Deus, nasci de novo. Sou parte da igreja, assembleia de pessoas que foram chamadas, escolhidas do mundo, e chamadas pelo poder e a força do Senhor, foram lavados no sangue do Cordeiro. Todas as coisas que te faz vitorioso, o Senhor já providenciou. Você é vitorioso, você não tem nem medo de nada, porque o poder de Deus não parará na tua vida. Eles dizem: você é pobre, mas você é rico. Rico em fé, na graça, rico na misericórdia, no amor de Deus, rico em todas as coisas. Todas as tuas necessidades foram providenciadas.